Por que você faz o que você faz? Essa é a pergunta que a gente quer responder aqui. E mais do que isso, a gente quer te ouvir também. A gente quer saber de fato por que você faz o que você faz. E para isso, a gente vai ouvir histórias e vai conversar. Eu sou a Mariana Ferrão, sou jornalista especialista em saúde, já trabalhei quase 20 anos em TV e hoje sou CEO da SoulMe, que é uma empresa focada em autodesenvolvimento, autoconhecimento, em vivências para pessoas e empresas. E tenho do meu lado Rodrigo Exman, que além de tudo e antes de tudo, eu te conheço desde que você nasceu. Exatamente, amigos desde a infância e agora com esse projeto juntos, que delícia, né, Mari? Eu sou Rodrigo Exman. Depois do filme virou X-Men, não tem jeito, e fica mais fácil de lembrar. Eu sou pai da Liz, que tem 11 anos, pai do Luke, que tem 5, marido da Si. Tô no mundo corporativo há mais de 20 anos, adoro, sou executivo de uma grande empresa e já tive a oportunidade também de morar em vários lugares do mundo e sou encantado por esse nosso tema do trabalho. Por que você faz o que você faz? Aliás, a gente vai falar de trabalho aqui, né? Porque essa foi uma provocação que a gente começou... Você fez. Você tem esse tema chamado workation. Enjoy your work as you enjoy your vacation. Tipo, aproveite seu trabalho como você aproveita suas férias. E eu falei pro Rô, só você, Rô. Não é muita gente que se convence ainda com você. Não é muita gente que se convence com isso. E não é muita gente que consegue entender se isso é possível, né? Porque trabalho e férias é tipo um mundo e outro mundo completamente diferente. A primeira vez que eu contei desse conceito foi para uma amiga, Lu, e ela falou... Ela olhou assim para mim, ela falou, Rô, eu gosto muito do meu trabalho, mas é bem diferente das minhas férias. Não sei que tipo de férias que você anda tirando, né? E eu acho que é uma verdade, eu acho que essa é uma das nossas motivações para compartilhar histórias e compartilhar olhares, né, Mari? Eu acho que você... pela sua própria experiência também cobrindo a questão de saúde mental, a gente vê quanto tem gente doente ou infeliz no trabalho, né? E eu acho que quando a pessoa está infeliz no trabalho, consciente de que aquilo não está legal e de que existe uma outra realidade, eu acho que está tudo bem, mas o que a gente vê não é isso, né? Eu acho que o que a gente vê hoje é muita gente infeliz no trabalho, falando trabalho é isso aí mesmo, trabalho é para ganhar dinheiro, não é para ser bom, então vou ficar nisso daqui. Então eu espero de verdade que essa nossa conversa e conhecendo outras pessoas, trazendo algumas histórias aqui, a gente consiga ampliar os olhares, trazer olhares de histórias diferentes, do que motiva as pessoas, por que as pessoas fazem o que elas fazem. Vamos falar da parte dura também, né? Que é da turma que não vive o workation e está bem distante, né? Quais são os desafios e as dificuldades. Então, com sorte, a gente vai conseguir tocar muitos corações aí. Eu depois falo sobre isso, mas a gente sempre sobe no palco, né, ou no microfone aqui, e o meu pensamento é que eu possa tocar um coração, né, e a gente descobriu que a gente tem isso em comum. Exatamente. A gente vai falar disso hoje, mas eu acho interessante a gente tocar nesse ponto de que trabalho normalmente, né, e isso é pesquisa, não é a gente que está falando, é a segunda maior causa de estresse no mundo. A primeira maior causa de estresse é dinheiro. E dinheiro está associado ao trabalho, ou à falta do trabalho. E a segunda maior causa de estresse é trabalho. Então, eu acho que a gente precisa trazer isso para a mesa mesmo, para a gente entender por que as pessoas estão se estressando tanto com o trabalho e, de fato, responder a pergunta, né? Que é uma pergunta profunda. Por que você faz o que você faz? E aí a gente pode ter uma tendência de dar uma resposta rasa. Ah, porque eu preciso. Mas Sim. será que essa é a única alternativa, né? Eu preciso por causa das minhas contas para pagar, eu preciso porque eu preciso ser reconhecido, eu preciso porque eu preciso crescer, eu preciso porque eu preciso aprender. Então, por que de fato a gente faz o que a gente faz? E eu acho assim, né? A gente tem plena noção, eu acho aqui, da nossa posição, né, Rô, eu acho, de todos os nossos privilégios. A gente está falando aqui, nós somos duas pessoas de pele branca, de cabelos loiros, crescemos praticamente no mesmo bairro, né, mas na zona sul de São Paulo, de pais que também tiveram carreiras de sucesso, mas que... o que é o sucesso, né? A gente vai falar sobre isso também, né? O quanto, de fato, existe projeção para quem chegou numa posição como um VP, como você, para quem chegou numa posição como apresentadora de televisão e para quem é CEO de uma empresa como eu, e o que de fato é real.
Porque tem muito perrengue em tudo isso também. Muito diferente de muitos outros perrengues que a gente pretende ouvir as histórias sobre eles aqui. Sim. Mas eu acho que é interessante porque a gente tem histórias para contar, né? Não é só um blá 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 aqui sobre trabalho. E não só as nossas, né, Mari? A gente quer realmente, já fica o convite para quem estiver ouvindo a gente, assistindo a gente também, de compartilhar. Compartilha a sua história, que a gente quer ouvir e aprender e multiplicar, né? E vamos começar, né, Mari? Porque a gente estava batendo esse papo. Por que você faz o que você faz, mas eu não queria saber de agora, né? Porque todo mundo tem uma jornada, né? Eu acho que hoje, nessa nossa conversa e nas histórias que a gente vai ouvir, a gente vai ter gente começando a carreira, a gente vai ter gente no meio da carreira, você tem falado e eu tenho falado também de 50 a mais, então gente já no estágio mais avançado de carreira e talvez já na terceira, quarta mudança de carreira. Então, queria te fazer essa pergunta, mas pensando quando a Mari começou lá, estagiária. Então, a gente falou sobre essa motivação, né? E acho que esse é o grande tema de hoje, né? Qual é a nossa motivação? E a minha motivação, eu conversando contigo, percebi o quanto ela mudou ao longo do tempo. Porque, em primeiro lugar, a minha motivação, acho que quando eu decidi ser jornalista, era uma motivação idealista mesmo, de querer transformar o mundo. Que eu acho que em algum momento a gente pensa nisso, todos nós, né? Tipo, vamos transformar o mundo, vamos fazer alguma coisa que faça sentido para muita gente e tal. Depois eu entendi que logo, até antes de prestar jornalismo, né? Não era muito isso, assim. Mas era algo que eu imaginei que eu ia ter possibilidade de explorar a minha própria curiosidade. Porque eu gostava de todas as matérias no colégio. Se você me perguntasse assim, você gosta de química? Gosto. Você gosta de física? Gosto. Você gosta de matemática? Gosto. Você gosta de português? Gosto. Óbvio que algumas eu gostava mais do que outras. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia qual é a minha preferida. Não tinha uma coisa assim, não, eu sou péssima de matemática e sou maravilhosa em português. Então, eu odeio física e amo química. Eu não tinha isso. Te ouvindo, eu tô vendo, eu dei sorte, porque tinha várias coisas que eu não era bom, então já excluí um monte de coisa das possibilidades. Às vezes é muito mais fácil, né? Verdade. Porque pra mim era assim, tudo era uma possibilidade. Aí eu falava, caramba, se tudo é uma possibilidade, o que eu posso falar, o que eu posso fazer para continuar fazendo tudo? Uau. E o jornalismo era um pouco esse caminho, porque assim, eu podia falar de economia num dia, podia falar de cidades no outro, podia falar de cultura em um outro dia, Ciência. né? Ciência. E só que, obviamente, eu teria que fazer um jornalismo não direcionado, né? Não, eu ia, sei lá, trabalhar num jornal ou numa TV e exatamente nesse lugar do repórter que cada dia faz uma coisa ou do produtor que cada dia está com um assunto diferente. Então, eu entendi que isso era uma motivação, mas por uma falta de conhecimento a respeito de fato que eu gostava. E aí, depois, eu comecei a entender que o que eu curtia mesmo era gente, era ouvir a história das pessoas, era uma curiosidade, não era sobre lugar, sobre a geopolítica, sobre a economia, não era definitivamente esse meu interesse, mas era, talvez, como é que a economia do seu país te afeta? Conta a sua história pra mim, o que aconteceu com você, sei lá, né, vou falar da nossa época, depois do Plano Cruzado. Essas histórias me interessavam muito mais do que a história do Plano Cruzado. Então, eu fui entendendo que o que me motivava era isso. Mas na hora que eu passei na prova de estágio da Globo, e aí minha carreira se desenvolveu desse jeito, né? Eu comecei a fazer assessoria de imprensa na PUC, trabalhando na própria faculdade, na assessoria de imprensa para a TV PUC. E eu falava, nossa, mas é muito sem graça isso aqui. Porque era um lugar onde eu não falava com ninguém. Eu passava o que estava acontecendo na TV PUC por fax para as outras emissoras, para fazer a divulgação do que eu tinha que fazer a divulgação. Era um trabalho muito solitário. Eu falava, gente, é horrível fazer isso. Então, eu não gostava. E aí, quando eu comecei, de fato, a fazer o estágio na Globo, o que me motivou, em boa parte do tempo, foi querer ser contratada. Porque não havia garantia no estágio da TV Globo que você ia ser contratada. Tinha uma prova super difícil de passar. E aí, 3 pessoas passavam nessa prova por ano, naquela época. E a gente sabia que não era todo mundo que ia ser contratado. Então, eu fiquei louca. Falei, cara, eu tenho que ser contratado aqui, porque eu tô na Globo, né? Olha a oportunidade. Eu passei na prova de estágio, e se eu não for contratada? Então, eu tinha medo, na verdade. Então, a minha motivação também foi medo nesse começo, assim. De como é que eu posso mostrar o meu trabalho para ser contratada. E no final, eu não fui. Olha...
né? Então, a primeira motivação não funcionou. Mas essa foi uma lição também, né? O medo não funciona como motivação. Sim, e eu imagino trabalhar com isso na cabeça aquele tempo inteiro, né? Que é o medo, justamente. Tenho que ser contratada, tenho que ser contratada. E se não for contratada, o que acontece? Você teve esse medo como estagiário? Não, super engraçado. Para mim, estagiário era meio festa, assim. Na verdade, eu comecei a fazer estágio no escritório pequeno da doutora Sila, com quem eu tenho o maior amor e gratidão até hoje. E no mesmo prédio tinha um outro escritório, da Guida e da Margarida, que tinha um estagiário, que é o Abud, que é meu amigão até hoje. Eu sou padrinho da filha dele, ele é padrinho da minha filha. Então, e ele me recebeu muito bem. Ele já era mais velho, já tinha sido fotógrafo, estava estudando direito ali. Então ele já me recebeu de braços abertos, falando, vamos aqui, vamos lá, vamos no fórum. Então para mim aquilo era meio, nossa, que bacana, que divertido isso daqui. Aí encontrava gente da faculdade no fórum, achava aquilo mó barato. E não tinha ainda, nessa época, nem o lance de ser efetivado, porque eu acho que em direito isso nem era uma possibilidade, né? Na verdade, até você ter a OAB, você praticamente, se é estagiário, vai ser estagiário. Enquanto você não tiver carteirinha. Enquanto não tiver carteirinha da OAB. E então, para mim, não tinha nem o medo, era um negócio gostoso, era leve, era divertido. E isso eu acho que tem muito a ver com workation também. Eu acho que a minha primeira experiência profissional já foi uma experiência gostosa, com um cara bacana, com a Sila, que era um amor, com a Guida e com a Sônia, que tinham estilos diferentes, mas eram muito legais, assim. Então, eu tava naquela de aprender, e tudo era legal, e tudo que eu via, aprendia coisas novas, e me achava importante, né? Porque escrevia uma petição de uma folha, né? Pedindo alguma coisa. Então, acho que foi diferente. E nessa caminhada de estágio foi esse escritório. Depois eu fui para o escritório da Guida quando o Abud saiu. Depois fui trabalhar na Folha de São Paulo. Foi a primeira empresa que eu trabalhei com a doutora Silvia, que era um amor super legal, descoladaço, assim. Então eu amei. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, é trabalhar em empresa. Mas nem tanto pelo direito e mais pelo negócio, pela oportunidade de fazer alguma coisa mais ligada ao negócio mesmo. Era outra linguagem, né? Enfim, para você que viveu nesse mundo, é muito dinâmico, muito bacana. Então, eu amei isso daí. Depois tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de internet. Você falou do fax, então peguei o comecinho da internet também, era um negócio revolucionário. Quebrou junto com a bolha. Depois fui trabalhar na Stifel, que é uma empresa na área de saúde, onde eu conheci minha esposa também. Então, também, de novo, o lance de, é legal, faz amigos, conhece gente, se apaixona. Então, essa é uma pergunta minha. Você acha que as relações, porque eu sinto muito isso, que as relações podem ser uma grande motivação para o trabalho. E tem muita gente que se apaixona no trabalho, Sim. né? E às vezes tá mal no trabalho, o trabalho tá uma droga. Só que daí você fica apaixonado por alguém no trabalho, você quer ir no trabalho, você fica muito motivado para ir no trabalho. Quer ir bem arrumado. Né? Perfumado, cheiroso. Eu acho que sim, né? E te ouvindo, pensando em todas essas experiências que eu tive nessa época, mas até hoje, foram muito movidas a bons relacionamentos, né? Em todas elas, de ter gente legal, de ter gente que eu admirava, gente que eu aprendia, pessoas com quem eu me divertia. E pensando agora, tinha algo muito importante, essencial, que era me sentir bem. E eu tive muita dificuldade, né, Mari? Assim, eu sempre fui mais informal, nunca tive o estereótipo do advogado, então, especialmente nesse começo, eu ouvi muito, você não pode ser assim, né? Porque você é advogado, então... Mas os relacionamentos, realmente, eu acho que eles foram e seguem sendo até hoje, imagina, mais de 20 anos depois, uma parte importante dessa motivação. Então, mas eu fico te ouvindo e falo, cara, quando ele vai falar de um problema, né? Tipo assim, fala de um problema, porque assim, eu fico pensando nas minhas. Você falou, achava legal ir no fórum e ficava encontrando os amigos da faculdade, achava da hora. Eu me lembro, na época de estágio, você lembra que o juiz Lalau estava preso? Sim. Então, e o juiz Lalau, ele ficou lá muito tempo preso. E o estagiário tinha que fazer o quê? Tinha que fazer plantão na frente da Polícia Federal para saber se tinha alguma novidade sobre o caso Lalau. Então, a gente ficava, quer dizer, a gente não, eu sozinha, sentada,
tipo, num banquinho, na frente da Polícia Federal, só, tipo, sem falar com ninguém, não tinha celular naquela época pra gente se distrair, ficava olhando. E a motivação eram assim. as pessoas e o relacionamento, de repente, estava lá sozinha, não, né? sozinha. E aí, claro, quando existia alguma coisa, o que aconteceu, né? Você pegava, ligava pelo orelhão, porque não tinha celular nessa época, avisava a redação que o juiz lá ia sair, ou que tinha uma possibilidade de sair, e quem fazia a reportagem não era você. Então, você ficava ali, tipo, como se fosse, de fato, né, um segurança do repórter para dar informações privilegiadas para fazer. E teve muitas coisas difíceis. Eu me lembro também no meu ano de estagiário, que eu fui acompanhar um julgamento do Carandiru. Então, para poder passar informação sobre o que estava acontecendo. E o julgamento do Carandiru foi longuíssimo. Só que o julgamento do Carandiru, eles falavam de todos os mortos dentro do massacre, descrevendo como cada uma das pessoas tinha sido morta. Ah, o cara levou 8 tiros na testa, 3 no peito, 5 no ombro. Tá. E aí você ficava ouvindo, imagina você dentro de uma sala, ouvindo o tempo inteiro isso, e você não tinha muito como processar, acho que não tinha nenhum ensinamento, né, sobre como processar aquela emoção, sobre como processar, porque nem você ia fazer a reportagem sobre aquilo depois. Então também, eu acho que quando a gente está fazendo o trabalho como um todo, a gente tem um tempo de digestão daquilo que está acontecendo. Então hoje eu olho para as coisas que eu fiz como estagiária e vejo que tem muitas coisas que foram muito desafiadoras, até do ponto de vista dessa história da solidão, de saber se eu estava fazendo a coisa certa ou não, de entender que tinha muita violência, né? Eu me lembro eu me dei conta, por exemplo, que eu não estava na televisão, mas que eu era parte da televisão numa rebelião da FEBEM, em Franco da Rocha, onde eu fui acompanhar o Valmir Salaro, que é um fofo, assim, uma pessoa adorável, que era muito legal. Quando a gente saía, por exemplo, para acompanhar repórteres que eram legais, era uma delícia, sim, de fato. Mas aí a gente estava dentro de uma unidade móvel de jornalismo, que é uma UMJ, que naquela época chamava, que hoje mudou tudo, mas enfim. Que é um carro que tinha uma transmissão com um equipamento capaz de fazer uma transmissão ao vivo. E aí começou, a gente foi tinha uma possível rebelião que ia acontecer na FEBEM de Franco da Rocha, e a gente foi lá para tentar entender o que estava acontecendo. De repente, os internos começaram a colocar fogo em colchão. E a tropa de choque da polícia começou a invadir, a querer invadir. Só que eu estava dentro da unidade móvel de jornalismo, vendo nas telinhas, porque você acompanhava as câmeras, estavam lá de fora vendo. E, de repente, eu fui chamada, porque, estourou. A tropa de choque entrou, a gente precisa de mais gente com microfone para entrevistar as mães dos internos que estão lá. E quando eu saí, eu falei, nossa, eu não tô assistindo isso pela televisão, eu tô aqui onde o negócio está acontecendo. Então foi um choque muito grande, assim, do que de fato eu estava vivendo ali naquela hora. E você fala, nossa, mas peraí, eu tô falando com uma mãe de um menino que tá interno e tá pegando fogo lá dentro, e essa mãe tá querendo pular o muro. E aí você começa a se deparar com coisas que você não tá preparada para viver e que você não tem a experiência de absorver tudo aquilo. Então, hoje eu vejo o quanto essa idealização de, tipo, vou mudar o mundo, não assim, era uma ilusão. E, ao mesmo tempo, esses medos todos, até por deparar-se com obstáculos, ficaram muito fortes, assim. De, será que realmente eu estou preparada para fazer isso? Será que eu quero fazer isso? Será que eu quero trabalhar com isso? Então, tudo isso foi meio misturado, assim, na minha fase de estágio. E numa época que não se falava sobre saúde mental, né? Que não tinha nenhuma preparação ou apoio para isso. Super complicado. Eu tive uma realidade bem diferente, né, Mari? Enfim, esses eventos que você participou, né? Ali, ao vivo, presente, são eventos que marcaram a história também, né? Na verdade. O meu, te ouvindo, teve uma situação que não é comparável, que foi acompanhar uma audiência de separação. Na época eu trabalhava no escritório ainda, e eu lembro que a filha do casal tinha mais ou menos a minha idade na época. E ela começou a chorar, e eu saí para ficar um pouco com ela, né? Enfim. E aquilo foi muito duro, eu não gostei daquilo para mim. E aí, naquele momento eu falei, bom, direito de família não é algo que eu queira fazer e nem processo. E que aí depois, quando veio a experiência da Folha, que é algo menos pessoal, de certa forma. De outras tantas maneiras ele é mais ainda pessoal, mas enfim, é mais ligado ao negócio. Aí eu também falei, nossa, isso aqui é gostoso, isso aqui eu consigo lidar bem. Essa história da separação com a filha da minha idade, eu lembro do juiz dando uma super bronca no casal ali e tal.
A maioria das famílias resolve isso sozinho, vocês estão aqui, enfim, aquilo. Para mim, eu falei, não é esse tipo de briga não é muito minha praia. Não aguento. Não aguento, mas olha que importante isso, né, Rô? Tipo, perceber naquele momento que era algo que você ainda podia decidir se você queria fazer ou não. Você percebeu que não era pra você. Total, eu acho que pra quem tá ouvindo a gente nessa época de começo de carreira, especialmente estágio, é uma época ótima pra experimentar, né? Eu acho que esse é um momento, até os tempos de estágio são tempos mais curtos, que você tem a oportunidade de experimentar, né? Te ouvindo, olha quanta coisa você tinha de idealização, que depois com a experiência algumas se confirmaram, outras não, e é claro que você está trazendo um olhar também como se fosse o olhar da época, mas sabendo aonde você está hoje, eu sei também o quanto tudo isso contribuiu, né? Eu te ouvindo, eu acho que você consegue mudar o mundo, assim, Mari, né? Com tanta coisa do seu trabalho, sabendo quanto toca as pessoas, acho que de alguma maneira, no fim, ou no caminho, isso foi importante, né? Eu acho que tudo isso pra gente é importante também. Mas o que eu tô pensando aqui, né? Você falou dessa história, eu vi que não era pra mim, segui outro caminho. Mas, por exemplo, pensando especificamente na minha experiência, mas também tentando alargar aí pra muita gente que se sente num lugar sem escolha. Porque quando eu virei repórter mesmo, daí já contratada pela Globo, não tinha a possibilidade de eu escolher. Essa matéria eu quero fazer, essa matéria eu não quero fazer. Tô falando do começo de carreira. Sim. Depois, obviamente, eu acho que a gente vai tendo mais lugar de fala para poder dizer isso eu quero, isso eu não quero. Teve algumas coisas que eu até botei na minha cabeça e funcionou, assim. Então, eu acho que pode ser até uma dica. Por exemplo, quando eu fui... Daí eu não fui contratada no estágio, eu fui para a Rádio Bandeirantes depois de um tempo. E eu me lembro de um chefe que eu tinha e que falava assim, não, para ser repórter, você tem que fazer plantão no Réveillon, você tem que fazer plantão nas estradas e falar do trânsito no Carnaval e falar não sei o que. Cara, eu falava assim, gente, eu não vou dar plantão no Réveillon. Eu não vou fazer, não vou falar do trânsito da Manuel da Nóbrega, da Cônego Eugênio. Não vou, assim, não vou falar como que tá o trajeto na Rio Santos, entre Bertioga e Boracéia. Não vou. E aí, assim, mas aquilo tudo era uma coisa assim, não vou internamente, porque eu achava que não fazia o menor sentido, assim. Se o cara tá preso na Rio Santos, cara, ele vai ficar preso na Rio Santos, entendeu? Não tinha o Waze na época, então, obviamente, o rádio era o Waze. Claro que a gente sempre ligava a rádio pra saber que caminho a gente ia seguir. Mas eu achava que carnaval tinha trânsito mesmo, e que se as pessoas iam pra praia no carnaval, elas sabiam que elas tinham que enfrentar o trânsito, tá tudo certo. Por que tem que ficar um repórter ali falando, tá uma droga, entendeu? E eu Enquanto você está no meio ouvindo aquilo, só piorando a ansiedade, não né? fazia o menor sentido pra mim, assim. E aí eu botei na minha cabeça, assim, eu não vou fazer isso. E eu nunca fui chamada pra fazer. E não é que eu tive que dizer eu não vou. Eu botei na minha cabeça que eu não ia e eu nunca, em 20 anos de TV, eu nunca fui chamada pra dar um plantão no Réveillon. Daqueles, assim, de virada do ano. Óbvio, eu já trabalhei no período de Réveillon, mas eu ia pra casa, sei lá, 5 da tarde do dia 31, então conseguia curtir. Às vezes até ia pra praia e voltava no outro dia. Mas eu nunca fiz a virada na Paulista, assim, que eu tinha pânico. Mas eu acho que era algo tão grande dentro de mim. Então eu acho que algumas coisas a gente decide internamente e aquilo, se você de fato acredita, vai... E outras coisas eu acho que é importante a gente se posicionar. No sentido da motivação mesmo. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, eu nunca me esqueço de uma conversa que eu tive com um chefe meu também na Rádio Bandeirantes, mas outra pessoa, que falou assim pra mim, aquele cara, quando ele chegou aqui, no primeiro dia ele me falou que ele queria ser correspondente em Nova York. E eu falei, nossa, cara, que cara metido. Como assim? Tipo, no primeiro dia o cara chega e ele fala que ele quer ser correspondente em Nova York. Eu achei um absurdo, achei egóico pra caramba. Só que daí o chefe que estava falando comigo, ele falou assim, cara, eu achei aquilo muito bom. Porque eu sei que o que ele quer é ser correspondente em Nova York. Então eu vou vou tentar ajudá-lo a chegar nesse lugar que ele quer. Óbvio, vendo se ele tem condições de fazer aquilo. Mas para a liderança, o quanto é importante a gente saber o que motiva as pessoas e onde as pessoas querem chegar. E hoje, como líder, eu vejo totalmente isso. O quanto é bom quando a gente sabe onde as pessoas querem ir. Total, eu acho que trazendo para hoje, né, é muito comum isso, né, Mayra? As pessoas falam, você pode me dar um conselho de carreira e tal. E a primeira coisa que eu pergunto é, mas o que você quer? Aí geralmente a reação é de espanto, né? Tipo, não é você que vai me dizer o que eu quero? Eu falo, não, é você. E o que eu acho legal hoje, né,
não focar exatamente num cargo, né? Numa função específica, mas é que tipo de coisa que te dá prazer, né? Então, é mexer com gente, é com informação e dado, é com tecnologia, que tipo de dinâmica, estilo de vida que você quer ter, quando que você está mais feliz, né? Então, realmente é um processo bem de autoconhecimento para ajudar a direcionar. Tem gente, sim, que é motivada pelo título, tem gente que é motivada pela grana. Eu acho que tá tudo bem, não tem motivação certa ou errada. Mas eu acho que a motivação que é mais direcional, que é por experiência ou por tipo de contribuição, o impacto que quer causar, né? Então, você falou de mudar o mundo. Eu tô na área de saúde há muito tempo, então essa parte de tocar o paciente, para mim, realmente me motiva, né? Porque o paciente sou eu, é você, as pessoas que a gente ama, nossos amigos em potencial, é todo o nosso redor. Então esse impacto me motiva e trabalhar nessa área, trabalhar com gestão de equipe, trabalhar com questões estratégicas são coisas direcionais para mim que eu falo, putz, nesse caminho é um caminho que eu gosto. Nunca fui ligado na história de, eu quero ter determinado cargo com tal idade. Eu acho que você conta uma história dessa várias vezes, né? Que você tinha muito claro onde você queria estar aos 30 anos de um aspecto financeiro. Eu não tive. E até te ouvindo, repetindo o que eu falei, né? Que foi mais ou menos, você escolheu que você não queria trabalhar com isso e aí direcionou para a empresa. A hora que eu te ouvi, eu falei, eu não escolhi nada, foi a maior sorte. Tinha um cara na faculdade que falou, eu vou sair do meu estágio, você quer que eu mande seu currículo para a Folha? Falei, quero, e deu certo. Então, nunca tinha pensado nisso, mas não foi um negócio que eu direcionei e falei, nossa, que legal, não quero fazer essa parte de contencioso e quero trabalhar em empresa. Não, eu tive a sorte, talvez, ou o destino, cada um chama de uma coisa, de ter essa experiência, gostar dessa experiência e dedicar muita energia e paixão para isso, que realmente é o que eu tenho feito há bastante tempo. Como é que você vê isso, essa história de ter muito claro o que quer, não quer, e você já teve coisas muito claras também, e depois chegou lá e falou, putz, mas será que é isso mesmo? Então, na verdade, assim, eu acho que para mim foi uma coisa muito curiosa, porque isso tudo eu acho que começou por causa de um livro que eu li quando eu tinha 12 anos, a idade da sua filha, né? Quase. Que chamava Visualização Criativa, que era um livro que eu não sabia na época, porque eu ganhei do dono de um sebo, que era meu amigo, porque eu ia lá discutir com ele à tarde, saía da escola e ia discutir literatura com ele, que eu sempre fui apaixonada. Aos 12 anos. Aos 12 anos. E aí ele me deu um livro e falou assim, esse livro é a sua cara. Eu falei, gente, esse livro é minha cara? Visualização Criativa. Depois a gente coloca as referências. E aí, quando eu cheguei em casa, eu estava muito curiosa para saber por que aquele livro era a minha cara. Comecei a devorar o livro e tinha exercícios no livro. E depois de muito tempo, talvez de uns 30 anos, eu me dei conta de que aquele livro era um livro de meditação. E um livro de meditação através da visualização criativa, que é algo tipo, imagina aquilo que você quer, sente que você chegou lá, imagina todos os detalhes, né? Tipo, vamos pensar que a gente está imaginando aqui uma casa, né? Então, que cor é a parede da sala? Como é o sofá? Quantas almofadas tem? Onde está a televisão? Quantas polegadas? Não sei o quê. Então, eu cresci fazendo esse exercício quase que diariamente. Tanto é que eu me lembro de uma vez que eu fui chamada por uma amiga, assim, uma amiga de jardim de infância. Ela falou assim, só que a gente já era mais velha nessa época, tipo 15 anos, sei lá. Minha mãe está sendo representante agora da Amway. Lembra da Amway, que vendia um monte de coisa? E a gente quer te levar numa reunião. Falei, meu Deus, lá vai. E aí, na reunião da Amway, tinha que desenhar um mapa de onde você queria chegar. E o cara que era diretor da Amway naquela época pegou meu desenho e falou assim, eu nunca vi algo tão detalhado. Eu falei, cara, eu faço isso há muito tempo. Passatempo de criança. Eu passatempo de criança. E eu lidava com aquilo, de fato, como uma brincadeira. E depois de muitos anos, também eu li um outro livro que me mostrou algo muito importante sobre isso, chamado A Maior de Todas as Mágicas, que é o livro do cara que criou o Departamento de Compaixão e Altruísmo da Universidade de Stanford. E ele é um cara que conta uma experiência semelhante, mas que quis aprender meditação quando criança e aprendeu a meditar focado em objetivo. Em, né, tipo, o que eu quero e muito no externo. O que o mundo está dizendo que é bom para mim? Bom, se eu vou fazer jornalismo, eu tenho que entrar na Globo. Mas se eu entrar na Globo, eu tenho que virar apresentadora. Mas se eu vou fazer jornalismo e os apresentadores ganham X de dinheiro, eu tenho que ganhar X de dinheiro.
Então, é muito focado pelo externo. E eu entendi, depois de muito tempo, que a minha motivação foi muito externa. Foi externa porque eu queria reconhecimento, foi externa porque eu queria, tipo, aparecer na TV, porque eu queria um programa para chamar de meu, foi externo porque eu queria grana, né? E queria estar entre as pessoas que eram reconhecidas por aquilo. Assim como eu escrevi lá na prova de estágio, tipo, quais são as jornalistas que você admira? Tinha essa pergunta, e por quê? Né? Assim como eu escrevi o nome de algumas, eu queria que um dia meu nome estivesse lá. E você vai me perguntar por quê? Cara, talvez por puro ego mesmo. Né? E o quanto isso depois se mostrou vazio dentro de mim, ou cada vez mais se mostra vazio dentro de mim, né? E acho que muitas coisas a gente precisa reconhecer que a gente ainda precisa do reconhecimento externo e que a gente quer se sentir amada, né? Mas o fato é que daí eu tinha botado na minha cabeça que aos 30 anos eu ia receber uma determinada quantia e aos 20 anos eu botei na minha cabeça que quando eu chegasse aos 30 eu ia ganhar X de dinheiro. E eu não estava na Globo nessa época, eu estava na Band nessa época. E quando eu fiz 29, a Band renovou meu contrato e era X mais tanto. Uau. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, cheguei, 10 anos querendo aquilo e cheguei. Só que eu cheguei e falei, cara, não era isso. Não é. E 6 meses depois, ou 4 meses depois, não me lembro exatamente, a Globo me chamou para não mais trabalhar como apresentadora, como eu era na Band, mas para ganhar 10 mil a menos do que eu estava ganhando na Band. E eu falei, cara, mas eu fiquei 10 anos querendo chegar nesse valor, e agora eu cheguei, agora eu vou abrir mão. E aí eu tive que parar, de fato, e sentir, bom, o que vai me motivar? A grana. E aí a Band me ofereceu muito mais, me ofereceu participação nos lucros do jornal da Band, me ofereceu dobrar meu salário, blá, blá, blá. Tipo, e eu olhei pro cara do vice-presidente e falei assim, não, sonho não tem preço. Uau. Porque eu tinha o sonho de voltar pra Globo. E aí fui pra ganhar. E aí, na hora que eu liguei pro cara que tava tentando me contratar na Globo e falei pra ele assim, quero ir. Ele falou, não, mas eu não tenho dinheiro pra te oferecer pra cobrir seu salário. Eu falei, não, mas eu quero ir mesmo assim. Ele falou, você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Então, como a motivação vai mudando. Porque, só que o Jim Carrey fala isso, né? Eu queria que todo mundo fosse famoso e rico pra entender que ser famoso e rico não resolve nada. Mas é muito difícil, às vezes, a gente entender que aquela motivação não serviu se a gente não chegou lá e não experimentou e falou, putz, não era isso, né? Igual você, que estava lá na audiência e viu, putz, isso não é pra mim. Não, e te ouvindo, eu acho que você mencionou tanta coisa legal. Uma das coisas que você mencionou era a motivação externa, né? Do que é definido como sucesso pelos outros, né? Que eventualmente está ligado ao tipo de empresa, ao cargo, ao sucesso, ao salário. E se isso for a motivação para você mesmo, tá legal. Mas eu acho que no caminho é muito difícil até saber o que é uma motivação nossa, pessoal, e o que a gente acredita que é uma expectativa, pode ser da família, pode ser dos amigos, da sociedade, que a gente tem que cumprir aquela expectativa. E hoje eu acho, diferente até de quando a gente estava no estágio, hoje, pelas mídias sociais e por você ver, né, 30 segundos, 90 segundos das pessoas em que parece que está todo mundo com os checkpoints de sucesso ali no máximo e só você não, né? Isso gera uma ansiedade, gera uma série de dúvidas também bastante grande. E legal te ouvir qual foi o seu processo para a hora que foi colocada a prova, né? De falar assim, puxa, você sempre valorizou isso, era a sua meta, você atingiu sua meta. Mas agora tem uma situação aqui que está desafiando e te dando uma outra coisa, que você falou uma frase super forte agora, né? O sonho não tem preço. Que bonito isso, que bonito você conseguir reconhecer que aquele era um sonho que não poderia ficar atrás de uma proposta financeira melhor, né? Não, e aí foi muito engraçado, porque a Globo que eu conhecia, quando eu voltei, não era mais a Globo para onde eu voltei. Porque já tinham se passado 10 anos. E eu, obviamente, não era mais estagiária, né? E a Mari que voltou também não era a mesma Mari que saiu. Não era mais a mesma. Então, olhar para aquilo e falar, nossa, mas agora como é esse sonho aqui? E eu tive a oportunidade de viver o meu grande sonho talvez de adolescência, quando eu imaginei fazer jornalismo, que talvez eu nunca tivesse tido a coragem de dizer o que eu queria mesmo, que era ser repórter de turismo. Era viajar, que eu amo, e fazer reportagem sobre aquilo. E aí eu fui chamada 1 ano depois. Eu entrei na Globo em abril de 2008, e em abril de 2009,
Eu tava viajando, no mesmo dia que eu entrei na Globo, eu tava viajando para gravar a primeira temporada do Globomar. Que era a proposta do Globomar, era assim, a gente vai entrar no barco, a gente vai viajar pela costa do Brasil e a gente vai sentir o que é o mar. Eu falava, gente, mas não é possível, como é que eu mereço tudo isso? E nessas horas a gente tem que olhar mesmo e falar, cara, que delícia. Numa época que não tinha celular, então assim, eu tinha um BlackBerry, mas não imagina, né? Então você tava direto num lugar restrito, com uma equipe super grande, mas 360 graus de horizonte no oceano. Para onde eu olhava tinha horizonte e água, então o espaço mais vasto que eu já vi em toda a minha vida, mas a gente concentrado num espaço minúsculo de um barco. A equipe era maravilhosa. E a gente acabou fazendo muitas amizades ali dentro, amizades muito fortes ali dentro, e as paisagens e as histórias que a gente ouviu, porque daí a gente foi para lugares muito remotos do Brasil e tal. Só que eu queria continuar no Globomar, aquilo pra mim era a melhor coisa da vida. Eu falei, cara, isso aqui é muito presente, assim, né? E aí no ano seguinte, quando ia começar a gravação da segunda temporada, me chamaram pra fazer a prova do piloto pra gravar o Bem-Estar. Eu falei, legal. Não, será E o mar, né? E o mar! E aí a diretora falou isso assim, cara, você não vai pra frente se você ficar trabalhando com o Globomar. E foi difícil pra mim ouvir isso. Porque às vezes a gente tem um sonho que não é, que a gente está dentro de uma empresa vivendo talvez um sonho, mas que a gente sabe que não é a área mais valorizada pela liderança da empresa, né? Uau. E isso existia muito lá dentro, assim, do jornalismo em geral. Tem algumas áreas do jornalismo que são mais valorizadas que outras áreas. Mas aí, então, como é que se ajusta essa motivação, né? Mas eu gosto disso, né? Isso... Eu acho que tem duas coisas aí, Mari, te ouvindo. Tem a motivação e tem também o que nos trouxe até onde a gente está, não é necessariamente onde vai nos levar para onde a gente quer ir, né? Então, acho que tem as duas coisas. Tem a nossa motivação e como a gente faz as coisas e como a gente olha. Porque muda, né? Às vezes a gente vê muita gente falando, não, mas eu sempre fiz assim. A gente sabe que essa é a frase para dar errado, né? Seja pessoal, seja na organização, né? Não tenta assim, porque a gente sempre fez do outro jeito. Nossa Senhora. E quando a gente tem, especialmente eu acho que com mais tempo de história e mais tempo de sucesso ou das coisas dando certo, isso fica cada vez mais difícil, né? Tanto de arrumar a motivação, quanto de justamente falar como é que eu faço diferente, como é que eu me reinvento depois de 20 anos, né? Como você se reinventa? Eu acho que... Quanto tempo você tá VP agora? VP deve fazer uns 2, 3 anos, eu acho. Mas na área, né, já há mais de 20 anos... Mas ser líder era algo que te motivava? Sempre. E eu tive a sorte de começar a liderar pessoas muito cedo na minha carreira. Aliás, desculpa para aqueles que eu liderei muito cedo, porque hoje a gente olha para trás e fala, nossa... O que você acha que você fez de errado liderando muito cedo? Eu acho que quando foi, especialmente no começo, eu tinha uma insegurança muito grande, né? Acho que foram duas coisas muito marcantes no começo de gestão de pessoas. A primeira é essa da insegurança. E a segunda, especialmente para quem vem de uma área técnica, depois você passa a ser líder de pessoas, você acha que o que você faz, ninguém faz melhor. Então, te dando um exemplo, eu fazia contratos, eu achava que contratos era a coisa mais importante do mundo e que eu era a melhor pessoa para fazer contratos. E eu lembro que eu olhava para o meu chefe, o Genésio, um querido, eu adoro também, e falava assim, se ele não faz contratos é a coisa mais importante do mundo, então o que ele faz? Né? Tipo, ele não pode nem ser meu chefe. Exatamente, né? E até que eu comecei a gerenciar pessoas. E eu falei, nossa, esquece os contratos, né? Foca nas pessoas. E como é desafiador, né? Porque cada pessoa é única. Como é que você ajuda as pessoas a crescerem, a encontrarem o que elas querem, a chegarem onde elas querem. Isso é um aprendizado que não termina. Até hoje ele continua e eu me pergunto, né? Que mais que eu posso fazer? Como eu posso servir melhor? E tem as ilusões também, né? De crescimento de carreira. Eu lembro uma vez também conversando com um amigo de um amigo, ele falou, pra você é fácil, né, cara? Você é aí, executivão, tudo que chega pra você chega mastigado, só tem que falar sim ou não, né? Aí eu falei, bom, o glamour todo mundo vê de fora, né? Os problemas e os desafios que vão ser parte do nosso próximo episódio, ninguém fala, né? E tem muitos, né?
Então, acho que essa foi a principal diferença lá atrás e que é uma diferença que até hoje eu vejo, mas como eu gosto muito de pessoas e gosto muito disso, eu tenho investido muito nesse conhecimento mesmo, porque requer estudo, né? Então, acho que uma mudança gigante, por exemplo, de quando eu comecei a fazer gestão de pessoas para hoje, no começo você acha que falar o que as pessoas têm que fazer é a melhor coisa do mundo. Hoje eu já falo assim, como é que eu pergunto e aprendo e dou um ambiente, crio um ambiente em que essa pessoa pode fazer como ela acha melhor, que vai ser 1 milhão de vezes melhor do que eu faço, e ela vai pensar de maneiras que eu nunca pensei. Então, né, muda para ser mais diretivo, de ser mais diretivo para ser mais perguntador mesmo, curioso, né? E ao mesmo tempo apoiar. Tá bom, entendi a ideia, como é que a gente faz isso, o que precisa de ajuda, o que não vai. Mas você falou que te motivava a ser líder, era uma coisa que te motivava. Sempre foi. Mas por que você queria o cargo? Ou não. Porque você queria trabalhar com gente? Engraçado. O cargo... Você nunca sonhou com um cargo alto? Nunca, olha só, cheguei. E eu não falo meu cargo, eu nunca me apresento com cargo. É engraçado até. Por quê? Porque eu acho que os cargos, eles mudam. E os cargos também não dizem muito da pessoa. Porque você pode ter uma determinada empresa que a pessoa é chamada de gerente e que ela tem uma responsabilidade gigante, tem um time grande, tem um impacto no cliente, no paciente, na sociedade grande. E você tem uma outra, talvez, empresa que chame de head, né? A turma gosta de chamar de head ou chama de diretor. E quando você vai ver o impacto mesmo, não é necessariamente tão grande, a responsabilidade não é tão grande. Então, eu acho que os títulos, eles servem mais por uma motivação externa do que interna. E essa interna nunca foi para mim a interna. E a externa, eu não me apresento. E eu acho graça, às vezes, quando alguém fala. E tem uma dificuldade também, vale comentar essa história também, porque muitas vezes, porque eu não dou valor para isso, mas muita gente dá. Então, muitas vezes eu marco um bate-papo com pessoas das mais variadas funções e senioridade. Dentro da empresa ou fora? Dentro e fora. Tá. E quando é de uma pessoa que está mais no começo de carreira ou numa posição mais júnior, muitas vezes a pessoa fica assim, ó, eu não acredito que um VP marcou esse horário comigo, eu fiquei nervoso, eu não sabia o que falar, o que não falar, e para mim eu sou o Rô, pai da Liz, pai do Luke, assim, não tem o lado do VP, né? Mas eu passei a respeitar também que para muita gente tem. E essa também é uma diferença, acho que quando a gente fica mais maduro. Eu tive uma história que é o contrário. Quando eu era a pessoa menos sênior e fui participar da minha primeira reunião de diretoria, mas eu não era diretor, eu era gerente na época, fui substituindo a minha gestora. E eu lembro que aconteceu uma coisa naquela reunião que não era bacana, não era o certo. Foi tomada uma decisão, foi feita uma coisa ali que eu sabia que não era de acordo com as nossas políticas. Mas eu olhei para todo mundo em volta, Mari, e falei, nossa, todo mundo super sênior, eu sou o peixe fora d'água aqui, né? Eu acho que tá errado, mas se ninguém tá falando nada... Não sou eu que vou falar. Deve tá certo, né? A gente faz até que ele tenta se convencer. E eu lembro que eu não falei nada e no dia seguinte minha chefe, Carol, me chamou e falou, eu soube que aconteceu isso e você não se posicionou. Por quê? E aí eu entendi que talvez tenha sido medo, né? De não ser aceito, de não fazer parte, de passar vergonha, de fazer um comentário errado. E é interessante, porque isso faz muitos anos. É comum que esse sentimento apareça a depender do contexto que a gente está. Até hoje, se eu tenho dúvida, se eu tenho vontade de falar alguma coisa, mas eu tenho dúvida, eu lembro dessa história e eu falo. E eu gosto de contar essa história porque eu sei que muita gente passa por isso, né? E voltando à história do olhar, não importa a sua senioridade, não importa o seu título, de novo, importa a sua experiência e o que você pode contribuir. E como cada um de nós tem uma experiência única, aquela contribuição é super importante. E ela é única, talvez ninguém mais esteja vendo isso que você está vendo, né? Teve uma história esses dias que não foi comigo, foi uma pessoa do time, outra pessoa contou, falou que deu 15 minutos de reunião, o pessoal discutindo os maiores absurdos, deu 15 minutos, e ela falou, gente, se a gente fizer tal coisa, todo mundo olhou pra ela e falou,
Nossa, que incrível, vamos fazer isso. Da próxima vez não espera 15 minutos, não. Fala no comecinho, por favor. Poupa tempo de todo mundo. De todo né? mundo, ajuda a gente. Não, né? E quantas vezes eu já entrei várias vezes numa sala de reunião, fiquei olhando e falei, cara, mas será que ninguém tá vendo isso, né? Ninguém tá entendendo que isso pode ser feito dessa maneira. Mas eu sempre tive uma confiança boa em me posicionar também e dar ideias, né? Que eu acho que não é a maioria das pessoas que têm essa confiança de dizer, vou falar o que eu tô pensando, vou falar o que eu tô sentindo, vou falar o caminho que eu acho, né? E acho que talvez essa seja uma boa deixa pra gente ir encerrando e deixar de convite para as pessoas pensarem quais são as dificuldades na carreira, porque essa é uma, né? Se sentir parte, se posicionar, ter a habilidade de falar. Então, quer fazer um convite para as pessoas mandarem as histórias? Eu quero, mas eu vou fazer um convite, mas antes vou falar um pouquinho, só para a gente encerrar esse tema da motivação, que eu acho que o que a gente trabalhou aqui, né, o que a gente discutiu, o que a gente conversou, e até quero pedir também se as pessoas realmente concordam com isso, é que as motivações vão mudando. Assim como a gente vai mudando. E eu acho que lidar com as mudanças, né, e de acordo com elas, e também mudar de acordo com as suas mudanças internas é importante para manter a motivação. Porque às vezes você está na mesma carreira há 20 anos, mas você mudou tanto que você não tem mais nada a ver com a carreira que você escolheu, né? E eu sinto isso muito na minha história, que assim, depois que eu saí da Globo, eu ainda queria fazer coisas grandes, né? A gente está aqui gravando num lugar onde eu comecei a gravar a plataforma da SoulMe. E eu desativei a plataforma da SoulMe depois de um ano, porque não rolou. Assim, era um volume de trabalho imenso, me deu um monte de prejuízo. Eu falei, cara, não vou manter esse tamanho de esforço para fazer algo que não está me motivando. Então, a motivação foi mudando. E hoje eu penso em fazer... Eu penso que a motivação, ela precisa vir de dentro. Ela precisa vir da minha verdade, precisa vir antes de qualquer coisa do meu coração. E para mim, a motivação hoje é assim, chega um convite de trabalho. Sinto. Cara, não desceu, assim, alguma coisa sacudiu e saiu do lugar, não quero. Ou o trabalho vem e fala, cara, não, beleza, dá pra fazer isso e olha, nossa, até aqueceu meu coração, então vamos, meio uma brincadeira de... Tem um amigo meu que é monge que fala muito isso, dessa brincadeira de quente e frio, tá quente, tá frio, sabe? Aquela coisa que você vai chegando perto, você vai se esquentando. Sim. E eu acho que a motivação, ela pode ser um pouco por aí, assim, né? Cara, isso me esquentou. Não, isso me deixou estressado só de começar a pensar, né, cara? Então não é vai, isso, né? E eu acho interessante. E também equalizar a motivação com o estilo de vida que você está levando. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, mas eu acho que entender que a motivação não é sempre a mesma e que ela pode mudar é um super primeiro passo, né? Não, e com isso eu quero dizer, eu tô super motivado com esse projeto. Eu também. Porque eu acho que a gente tem a possibilidade, junto com todo mundo que estiver ouvindo a gente, de fazer essa reflexão junto, de encontrar mais motivações, mais caminhos, ter mais ferramenta e basicamente ter uma comunidade de gente que tá afim disso, né? De criar histórias felizes. Eu ia falar de sucesso, mas como a gente falou, o sucesso é tão individual que eu prefiro falar talvez de histórias felizes ou histórias que a gente aprenda também com as dificuldades e com as infelicidades. Eu acho isso fundamental, né? Às vezes, para a gente chegar numa história feliz, a gente vai obrigatoriamente ter que passar por muitos perrengues. E talvez a gente queira saber isso, né? Tipo, o que aconteceu com você? Conta pra gente, assim. Você já teve motivação externa? Já quis agradar todo mundo? Já se ferrou por causa disso? Né? E ferrou você mesmo, no sentido de, tipo, ficar estressado, ter burnout, ficar mal de saúde. Tem muitas pessoas que ficam buscando essa aprovação. Eu lembrei de uma frase de um amigo meu, que é médico, geriatra, mas também é músico, uma pessoa incrível, que é o Henrique Rego. E ele fala assim, cara, muito tempo a gente ouviu. Você tem que ser alguém na vida. E ele fala, abandone essa ideia o mais rápido possível e vá ser você na vida. Eu acho essa frase o máximo. Então, assim, né? Às vezes a gente tem essa ideia da motivação da gente ser alguém na vida. Não, a gente tem que ser a gente na vida. E eu acho que essa é a grande motivação. Só você pode ser você, né? Só a gente pode ser a gente, né? Mas provocando já para o segundo episódio, a gente quer saber mais das dificuldades, né? Isso. Vamos fazer as duas coisas. De repente a gente pergunta para algumas pessoas, de repente vai até na rua e pergunta o que motiva, o que faz as pessoas felizes. Eu adoro que ele tá motivado a ser repórter, gente. Porque eu já passei da fase, entendeu? Tô fazendo o meu estágio agora de repórter. Ele vai pra rua. E também quais são as dificuldades. Vamos ouvir as duas histórias. As dores, né? Porque tá bom, né? Você virou
VP, embora você não goste do cargo, mas não teve perrengue nesse meio do caminho? Eu só não gosto de falar. Não teve perrengue? A gente vai descobrir no próximo episódio, né? Aí. Quais foram os principais perrengues e como é que a gente passa por essas barreiras, né? O que atravanca o trabalho e o que deixa tanta gente infeliz no trabalho. Porque a gente começou falando aqui que trabalho é a segunda maior causa de estresse, né? Tem muita gente adoecendo por causa do trabalho. Se depender da gente, a gente vai mudar esses dados. A gente vai mudar essa realidade. Será que a gente consegue? Você vai ajudar a gente, então. Então, se você puder, entre em contato. A gente vai deixar as referências aqui de como você faz isso. Já manda seu vídeo, manda seu áudio, manda seu e-mail. E conta pra gente, né? O que te motiva no trabalho? O que te faz feliz? Por que você faz o que você faz? E o que já aconteceu com você que foi uma grande dificuldade? E a gente se vê, né? Muito bom. Em breve. Até o próximo. Até, Valeu. Se cuida.